Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje, agora, eu vim falar de sabedoria, atendendo o pedido de uma querida que me chamou em inbox lá no Facebook ontem, pedindo que, por favor, eu viesse em vídeo ler um minuto de sabedoria para ela, que está passando por um momento de luto muito triste, acabou de perder o amor dela para o câncer e eu prometi que viria. Então, ó, 3 vídeos num dia? Pois é, 3 vídeos no dia. Já falei para vocês que neste canal aqui não tem regra, que a única e exclusiva regra do meu canal é respeito, respeitar o próximo, tá? Independente de qualquer coisa, fazendo sempre valer os meus direitos de escolha, mas respeitando sempre o próximo, independente de quem seja. Então eu vou aproveitar esse vídeo antes de ler, antes de abrir aqui o Minutos de Sabedoria para minha querida, que eu não vou falar o nome porque eu não perguntei se podia, ela não falou se podia, então eu prefiro não falar o nome. Eu vou aproveitar então bater um papo aqui com vocês. Muitas de vocês que acompanham o canal há muito tempo e sabem um pouco da minha história, outras que chegaram há pouco tempo, sempre se perguntam ou me perguntam de onde vem minha fé, da onde eu tiro força para isso e para aquilo, me admiram por eu ser guerreira. Eu acredito que cada um enxerga com os olhos que tem. Então eu acredito que os olhos dessas pessoas que me escrevem isso são nada mais, nada menos do que olhos generosos, capazes de enxergar as outras pessoas com bons olhos. Mas eu vou tentar contar um pouquinho da onde que vem tanta alegria de viver, da onde que vem tanta fé, da onde que vem tanta força. Eu fiz alguns tópicos aqui para eu não esquecer, porque, né, tô pronta aqui para ir para reunião não, para despedida do primário, né? Despedida da escola primária do Lucas. Falei assim, é agora, eu vou ligar a câmera e vou conversar e vou abrir o Minuto de Sabedoria. Bom, gente, quem acompanha o meu canal desde o início já sabe muito da minha história. Com 18 anos, eu fui parar no CTI com um quadro de septicemia. Para quem não sabe, septicemia é a infecção generalizada. Segundo os médicos da ocasião que me cuidaram de mim, de 1.000 que tem septicemia, salva um. Então eu posso te dizer que eu vi a morte de frente para mim, tá? A morte esteve literalmente na minha frente. E eu, a partir dali, me apeguei de uma certa forma a Deus, não por gratidão dele ter me salvado a vida, não, porque a minha fé em Deus, ela independe da minha saúde, da saúde dos meus filhos, da minha vida e da vida dos meus filhos. Mas por algum motivo, a partir daquele momento ali, tudo mudou. Eu, na ocasião, tive 3 paradas cardiorrespiratórias. A terceira durou 8 minutos. Eu me lembro de tudo, por essas e por outras. Eu sempre digo, quando alguém fala, Cacau, eu tô triste, fulano tá em coma, minha mãe, meu pai, eu falo, conversa com ele, fala o que você quiser, se tiver que pedir perdão, peça, fala o quão grande é o seu amor, aproveita a oportunidade para contar o que você sente de verdade, do seu amor, pede o seu perdão, fala palavras carinhosas, porque nesta hora a gente escuta tudo. Eu me lembro exatamente de toda a movimentação no bloco, os médicos com aqueles aparelhos me dando choque no peito. Eu lembro exatamente do meu corpo subir, sei lá, 1 metro de altura e descer com toda a força de novo na maca. Enfim, eu vi a morte pela frente. Eu subi, eu vi a luz. Eu não sei te descrever direito, porque é tudo muito misterioso, mas eu não tenho dúvidas de que eu vi a morte. A luz divina estava ali e foi ela que me falou: você vai voltar, porque você não cumpriu ainda a sua missão. Mas você agora vai voltar muito mais forte, porque a sua missão
aumentou ainda mais. Você vai voltar e ajudar todo mundo que está lá embaixo precisando de você. E eu voltei, gente. Eu saí de uma septicemia, eu escapei de 3 paradas cardiorrespiratórias, Então, quando eu escuto alguém falar que está em depressão, que a vida não tem mais sentido, porque o marido foi embora, porque o marido trocou por outra, ou porque o filho está envolvido com drogas, isso me dá uma tristeza muito grande, porque só quem esteve à beira da morte e teve a oportunidade de voltar para a vida sabe como que é maravilhoso viver enquanto podemos, independente de qualquer coisa, porque problema todos nós temos. Eu sei que não é fácil encarar a perda de um ente querido. Eu sei, eu já passei, eu perdi a minha mãe. Aliás, eu vou mostrar a foto minha para vocês de quando eu perdi a minha mãe. 1 minuto. Olha aqui. Olha a situação da pessoa. Eu estava quase que cadavérica de tanta tristeza, mas ainda assim, com toda aquela tristeza que eu estava sentindo dentro de mim por ter visto a minha mãe 1 ano e 3 meses depois da última vez que eu tinha visto, chegar no Brasil e encontrar minha mãe sem vida. Eu fiquei desse estado aqui que vocês estão vendo. Esse bebê é a Luana. Eu fiquei cadavérica, mas como você pode ver aí, ainda assim eu tinha um sorriso no rosto, mesmo que com esse olhar muito triste, que a tristeza está aí, escrita no meu olhar. Mas eu toquei a vida. Até porque eu sabia que eu não podia continuar chorando pelos cantos, porque eu precisava deixar minha mãe em paz. Eu sempre fui o xodó da minha mãe. Eu tive pessoas, eu tive anjos aqui na terra que me ajudaram, que me apoiaram, que me deram colo. A partir daquele momento ali que Deus me devolveu a vida, que me mandou de volta, é como se ele tivesse falado assim: volta lá e arrasa. A partir daquele momento eu consegui entender coisas que antes eu não entendia. Quando eu falo para vocês que eu era sem juízo, que eu era porra louca, que eu era desajuizada, eu não falo no mau sentido da palavra. Eu nunca fui uma pessoa má, eu nunca fui uma pessoa de fazer maldade. Muito pelo contrário, eu sempre fui burramente boa. Mas eu não perdi nada por ter sido assim na minha vida. Quando a gente está em coma, gente, a gente ouve tudo que as pessoas falam. E eu ouvi muita coisa daqueles médicos, coisas que ficaram aqui na minha cabeça e que servem até hoje de lição na minha vida. Deixa eu ver aqui algum tópico que eu anotei aqui. Uma das coisas que eu aprendi depois disso foi tirar a venda dos meus olhos. E é por essas e por outras que eu não tenho religião hoje em dia. Porque eu arranquei as vendas dos meus olhos. Eu aprendi que a igreja sem Deus não serve para nada na nossa vida, mas que Deus na nossa vida, mesmo sem igreja, é tudo. Depois de rodar muito e tentar muito e procurar muito uma igreja, porque eu queria, sabe, frequentar uma igreja, fui conhecer algumas, coisas que eu vi, atitudes que eu vi de líderes religiosos. Eu falei: Senhor, me perdoa, mas eu não vou conseguir ficar em nenhuma dessas religiões. Porque por mais que algumas delas tenham alguns aspectos que eu até admiro, mas eu não me sinto bem ali, porque eu não sou capaz de honrar esta religião ou estas religiões, porque ali ensina-se coisas que eu não acredito, coisas que eu não concordo,
como, por exemplo, que ser gay é pecado, que ser prostituta é pecado. Então, eu respeito as religiões, mas não consegui ficar ali, porque eu não sei ser hipócrita. E se eu tiver que escolher uma religião para eu frequentar, eu quero abraçar, eu quero entrar de corpo e alma. Só que eu já tenho uma opinião formada sobre tudo isso. Alguém me perguntou por que eu parei com os estudos bíblicos que eu fazia com uma amiga testemunha de Jeová que vinha toda semana na minha casa. Eu parei porque chegou um momento que ficou tudo muito confuso na minha cabeça. Eu comecei a me questionar, eu comecei a questionar o que estava escrito na Bíblia, nos estudos que a gente fazia. Uma hora falava que não era para eu me misturar com carniceiros, daqui a pouco falava que eu não julgasse ninguém. Aí chegou uma hora que eu falei, mas como que eu vou saber quem é carniceiro sem julgar? Então isso começou a dar um nó na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais fazer. Até porque a professora falava, Carla, quando a gente peca por ignorância, Deus perdoa. Mas pecar sabendo que está pecando, aí é complicado. Eu entendi que eu queria ficar na ignorância mesmo. Até porque eu também já contei para vocês aqui que eu não acredito, que eu não confio 100% em absolutamente nada que tenha sido tocado pela mão do homem. Então eu segui uma linha de fé em Deus baseado nos ensinamentos da minha mãe, que era uma mulher pura, desinteressada, que não ganhava nada, absolutamente nada, em pregar a palavra de Deus, e que me ensinou que para eu servir a Deus eu não precisava necessariamente de uma religião, já que eu não queria ter uma. Para quem não sabe, a minha mãe morreu depois de ouvir líderes religiosos dizerem que ela podia parar com os remédios que ela tomava porque ela já estava curada, que ele tinha sido usado por Deus e curado ela. Minha mãe acreditou no homem, parou com os remédios e morreu. Então, assim, gente, é por isso que eu não tenho religião. Fica aí a minha resposta para quem sempre pergunta. Teve alguém que fez um comentário muito lindo outro dia, falou: "Você disse que não tem religião, mas eu vejo Deus em você". Deus, gente, ele está em todas as coisas. Eu ouço muita gente dizer que é muito lindo, que é muito aquilo, crer naquilo que a gente não vê. Mas eu vejo Deus para todo lado. Eu vejo Deus nos rios, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus nas montanhas, nas árvores, eu vejo Deus aqui nas minhas flores, que eu estou olhando para elas aqui agora no meu jardim. Eu não acho que eu creio naquilo que eu não vejo. E eu não só vejo Deus, como eu ouço Deus e eu sinto Deus. Mas eu não acredito em Deus da forma que eu vejo muitas religiões ensinando. Que Deus cobra, que Deus prova, que Deus castiga. Primeiro que eu acho que a partir do momento que eu acreditar que Deus me prova, faz provações, como assim? Porque eu acredito que Deus sabe muito mais das minhas capacidades do que eu mesma. E eu não tenho dúvidas que é por isso que ele me mandou de volta aqui e me arrancou de um CTI, de um coma, me salvou de 3 paradas cardiorrespiratórias, me livrou de uma septicemia, me livrou de um estupro, me livrou minuto, esqueci. Me livrou de ter uma morte súbita por ter injetado silicone no meu corpo, né? Então eu tenho 1 milhão de razão para ser feliz, para gozar cada dia da minha vida, para agradecer e viver de maneira grata cada dia que Deus me deu na minha vida, para eu continuar vivendo feliz e tentando na maneira do meu possível de ser humano pecador que sou, trazendo um pouco de alegria para outras pessoas.
Não existe pecadinho e pecadão. Por isso eu não acredito que eu seja mais ou menos que um gay, que um rico, que um pobre. Eu não gosto das pessoas ou deixo de gostar pelo status social dela. Ah, eu gosto dela porque ela é pobrezinha, ela é humilde, ela é simples. Ah, eu não gosto dela não porque ela é rica. Ah, eu gosto dela porque ela é rica. Mas eu não gosto daquela ali não, que ela é pobrinha. Eu não sou assim. Eu não julgo as pessoas pelo status social. Eu não julgo as pessoas pela carteira. Ai, como que eu passei a ver Deus? Eu passei a ver Deus como o dono da minha vida. Eu passei a ver Deus como o escudo da minha vida, como o guia da minha vida. E é por essas e por outras que, com ou sem religião, eu faço questão de honrar a Deus todos os dias da minha vida, independente de ser um ser humano pecador, mas que luta contra si própria todos os dias da minha vida para ser um ser humano melhor, para ser merecedora não daquilo que eu almejo, mas sim daquilo que Ele já me deu. O direito de continuar aqui para continuar criando a minha filha, que na ocasião era só uma, e que hoje são mais dois, são três, além do neto. A minha fé, eu estou olhando os tópicos, tá, gente? Porque são coisas que eu não quero esquecer de falar. A minha fé, como eu já contei em vídeo para vocês, ela não tem preço. Eu não coloco meu joelho no chão para orar a Deus, para pedir casa própria, para pedir carro novo, para pedir paz no mundo, porque eu acredito que a paz no mundo não depende só de Deus, porque se dependesse dele, nós teríamos paz, porque Deus só quer o que há de melhor. Se hoje em dia nós não temos paz no mundo, isso não é por causa de Deus, e sim por causa do homem, da ganância, da ambição, do preconceito, da maldade. Eu não acredito que nós sejamos todos iguais perante os olhos de Deus. Eu não acredito. Porque eu não acredito que eu, que sou uma pessoa, assim como você, que é uma pessoa boa, que faz o bem sem olhar a quem, não faz mal a ninguém, sejamos igual a uma pessoa que tem coragem de entrar dentro de uma discoteca e metralhar todo mundo que está ali dentro só porque são gays. Eu não acredito que eu e você sejamos iguais a uma pessoa que tem coragem de metralhar um pai de família para tomar o carro importado dele. Enfim, eu acredito sim que fomos todos feitos na mesma forma, mas que cabe a nós escolher o nosso caminho. Eu já falei aqui em vídeo também que às vezes, em determinadas situações, eu vejo nitidamente o anjinho de Deus aqui e o diabinho do bicho ruim aqui. Mas cabe a mim escolher qual eu vou ouvir. E eu já contei para vocês que esse diabinho aqui eu faço assim, ó, pá, peteleco na cabeça dele, porque a mim ele não comanda. Porque eu trouxe Deus para dentro de mim, no sentido literal da palavra. Eu escolhi servir e honrar a Deus. E isso não depois de eu ter passado pelo vale da morte, vamos dizer assim, não. Eu sempre servi a Deus, independente de todas as besteiras que eu já fiz na minha vida. Sabe como? Fazendo bem, sem olhar a quem, não fazendo mal a ninguém. E se alguém algum dia sofreu por minha causa, sofreu porque quis, porque criou expectativas demais sobre mim, porque esperou demais de mim e porque colocou a felicidade dele na minha responsabilidade. E eu sou responsável apenas pela minha própria felicidade. Eu não posso me responsabilizar pela felicidade de outras pessoas. O máximo que eu posso fazer é tentar ajudar um pouco. Eu acho, vou lá para o último tópico. Eu acho não, eu tenho certeza
que essa força que você enxerga em mim, que essa fé que você tanto admira, que enxerga em mim e que diz não ser capaz, você é capaz sim, porque eu não sou melhor do que você. Eu também não sou pior do que você, assim como você não é melhor nem pior do que eu. Talvez o que você esteja precisando aprender é ser uma filha ou um filho grato. Não permitam que este mal chamado depressão, que eu não tenho dúvidas de que seja obra do diabo, tome conta de você, porque é isso que ele quer. A quem você está servindo quando você fica jogado na cama, triste, chorando, deprimido por algo que você nem consegue entender por quê? Sabe por que você não consegue entender por quê? Porque aquilo ali é o outro querendo te usar, ou melhor, te usando para desmoralizar, para desonrar Deus. Porque, infelizmente, nessas horas, a grande maioria do ser humano começa a questionar a Deus. Por quê? Por que você está deixando acontecer isso comigo? Por que você está permitindo isso? É aí que entra a diferença da minha fé. Eu não acredito que seja assim. Eu acredito que Deus quer o melhor para mim, mas que quem vai escolher o que é melhor para mim, no sentido de escolher qual caminho eu quero seguir, se é o caminho da felicidade, da gratidão, do amor pela vida que Deus me deu, ou se é o caminho da escuridão, das trevas, da tristeza, da angústia, que é o outro que quer que eu siga esse caminho. Até porque, normalmente, nós, seres humanos, quando não conseguimos atingir a esse nível espiritual, estamos sempre questionando a Deus. Eu já conheci centenas de pessoas que dizia que tinha fé em Deus, mas que quando perdia um filho, quando perde um ente querido, quando tem uma doença na família, a primeira coisa que a pessoa faz é começar a questionar a Deus. Por que, meu pai? Por que, Deus? Eu pensei que você existisse, eu confiei em você, eu servi você e você deixou, você fez isso comigo. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas se deixam guiar pelo homem. Elas acreditam no que o homem ensina para ela, que Deus pode tudo, que Deus é assim, que Deus é assado. E eu aprendi a trancos e barrancos que não é assim. Eu não precisei sofrer. Eu agradeço a Deus todos os dias por não ter precisado chegar a Ele pela dor, como dizem por aí. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Mas só que quando dizem isso, os líderes religiosos, eles, na minha forma de pensar, é uma maneira de manipular pessoas a irem para a igreja. Só que a igreja sem Deus não é nada. Então não adianta eu ir para a igreja procurar algo que eu ainda não consigo sentir aqui no meu coração. Você está entendendo o que eu quero dizer? Enfim, já contei aqui no canal que eu sempre, desde muito novinha, eu ouvi, principalmente da minha avó, que era uma mulher muito sábia, que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus era o meu escudo, que Deus tinha um amor, um carinho muito especial por mim, que ai daquele que se levantasse para fazer mal para mim. E eu sempre me perguntei, mas por quê? O que que ele quer de mim? Eu nem sei falar direito português, eu nem sei ler direito. Como que eu posso ajudar pessoas? Como a última vez que me foi revelado que Deus ia me usar para levar o nome, o amor dele a multidões. Eu sempre pensei, mas como? Eu não vou para a igreja porque eu tenho uma opinião formada sobre igreja. E eu não tenho nada contra a igreja, gente. Eu tenho algo contra alguns líderes religiosos que eu discordo completamente da maneira que eles tentam manipular pessoas para trazer supostamente elas para perto de Deus, mas que a gente vê todos os dias aí que uma parte grande dessas pessoas
só estão ali pelo dinheiro. Não são todos. Eu acho que se erra sempre que se generaliza. E tem alguns líderes religiosos que eu gosto muito, como o Padre Christian, como... Peraí que eu vou pegar, porque eu tenho que falar desse cara aqui. Quero muito falar desse cara aqui com vocês, porque esse cara eu já conheci há muito tempo aqui no YouTube, antes mesmo de eu criar meu canal, e eu tinha perdido ele de vista. Eu não sabia, sabe, que eu tinha que me inscrever, e eu encontrei hoje por acaso de novo. É o Caio Fábio. Eu vou deixar o link de ambos os canais, do Padre Christian e do Caio Fábio. Esses sim são homens de Deus que me representam, independente de serem tão pecadores quanto eu, quanto você, quanto qualquer outro ser humano. Eu acredito que não exista pecadinho e pecadão, mas existam sim pessoas que lutam contra si mesmos para serem seres humanos melhores a cada dia. Enfim, hoje, com esse crescimento do canal, que às vezes eu me pergunto, caraca, o que está acontecendo? Hoje eu consigo entender a mensagem que eu recebi lá atrás, porque vocês são uma multidão. E eu vejo nitidamente que eu estou cumprindo a missão que Deus me deu, que é trazer o amor e a palavra de Deus, independente do que o homem escreveu. Não tenho nada contra a Bíblia, pelo contrário, eu respeito muito tudo que está ali. Eu tenho Bíblias em todos os cômodos quase da minha casa, inclusive Minutos de Sabedoria. Mas é como eu já disse e eu repito, eu não confio 100% em nada do que foi tocado pelo homem. Porque tá aí uma coisa que eu aprendi também com a minha mãe. Ai, coitado daquele que confia 100% no homem. Enfim, vamos parar de conversa fiada, vamos ler lá as mensagens que a minha querida me pediu. Não vou falar seu nome, tá? S, né? As iniciais do seu nome. Eu vou começar com esse aqui. Cadê meu óculos? Tem que buscar o óculos, senão não vai não. Vamos começar com o Pequeno Livro de Pensamento Positivo, que é minha irmã Thelma. Beijo, maninha. Me mandou para eu ler para vocês. Vamos ler aqui uma mensagenzinha. Mais vale agir sem arrependimento do que nossa senhora, tá difícil. Mais vale agir sem arrependimento do que se arrepender de não ter feito nada. Muito certo isso. É melhor que você haja e passe a sentir alguma coisa em vez de ficar parado esperando sentir algo para então agir. Para quem sabe ler, um pinga letra, né? Então vamos lá agora, esse sim, Minutos de Sabedoria, palavras bíblicas escritas em palavras mais fáceis da gente entender. Já contei para vocês aqui que eu desisti também. Uma dos motivos que eu desisti do estudo bíblico é porque eu não conseguia entender nada que estava lá. Enfim, eu sou feliz e agradeço a Deus por Ele estar aqui dentro de mim. E me perdoa por eu não entender. Se eu estiver enganada, Ele me perdoa, porque eu acho que o que vale é que está aqui, ó. São minhas atitudes, a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, a minha maneira de amar e servir a Deus, independente de qualquer criação do homem, tá? Vamos lá, então, vamos abrir uma página, 214 e 215. Ó, dá um pause, aumenta a tela, leia aí com seus olhos. Primeiro parágrafozinho aqui que eu vi aqui de relance, eu já gostei. Vamos lá. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Olha aí. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos
a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Gente do céu! Olha como que Deus é maravilhoso, gente. Eu posso até ser ignorante intelectual, mas burra eu não sou. Eu acho que isso aqui, essa 214, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para vocês. 215. Não fique triste. Essa é para você, minha querida, que pediu. Não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo aquele a quem você ama e ame-os você também. Você me falou lá, né, do problema, que você não pôde ir no velório e tal. Então, ó, entrega nas mãos de Deus, não guarda rancor no seu coração, perdoe. Perdoe a ignorância humana. Infelizmente, nem todo ser humano é capaz de entender o que é servir a Deus, o que é ser um filho merecedor do amor de Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, por eu todos os dias da minha vida aprender um pouquinho mais de como fazer isso, de como conseguir isso. Consigo, tenho plena certeza e convicção de que eu consigo sim ser uma filha melhor todos os dias da minha vida e ser merecedora não daquilo que Ele vai me dar, porque eu não espero nada em troca do amor e da minha fé em Deus. A minha fé em Deus, ela vem da minha gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por mim. E quando eu falo disso, eu não falo de bens materiais. Outro dia alguém comentou que com uma casa dessa, morar num lugar desse, você tem mais é que ser feliz. Não, gente. Eu não sou feliz hoje por causa da casa que eu tenho, por causa do país que eu vivo, não. Quando eu vivia lá no Brasil, eu já morei em barracões onde a goteira pingava dentro da minha orelha, eu já dormi embaixo de ponto de ônibus na beira da estrada. Eu já corri de tarado, eu já corri de ladrão, eu já fui roubada. Eu já fui roubada por amigos. Eu já fui traída por amigas. Eu já fui traída por parentes. E eu sempre fui feliz assim mesmo. Passava lá algumas horinhas tristes, chorava 3, 4 dúzias de lágrimas, depois eu levantava, sacudia a poeira e dava a volta por cima, porque mesmo não sabendo exatamente como, eu sempre servia a Deus. Sabe como? Fazendo bem, sem olhar a quem, e não fazendo mal a ninguém, do jeitinho que a minha mãe me ensinou. Espero muito que você, querida, que pediu para eu ler o Minuto de Sabedoria, tenha gostado. Desculpa aí a minha péssima leitura, eu sou semi-analfabeta, mas como eu disse, aumenta a tela, dá stop no vídeo e leia com os seus próprios olhos. Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Mua! Tchau, meus amores!